Oi! Hoje é a resenha do conto Missa do Galo, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Mulheres de Machado e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora. Há muitos anos, contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. Assim começa Missa do Galo, escrito por Machado de Assis, que conta a história deste jovem, 17 anos, mas a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa. Bom, pelo menos alguns parágrafos depois a gente descobre o seu sobrenome. Então ele é chamado de Senhor Nogueira, o que já está bom, se bem que isso não importa, para falar a verdade. Mas o que vale é que ele está hospedado em casa de Menezes. Anteriormente, alguns anos atrás, ele era casado com a prima deste jovem de 17 anos. O motivo do casamento ter se acabado a gente não sabe. Provavelmente ela deve ter morrido, ou seja, Menezes se tornou um viúvo, mas agora ele já está casado novamente, desta vez com Conceição. Então, nessa casa aqui de Menezes, temos o Menezes, que é um escrivão, casado com Conceição, vem de brinde uma sogra e também na casa ainda há duas escravas. Sim, uma família muito simples que hospeda temporariamente esse jovem que vem do interior, lá de Mangaratiba, e por isso ele está interessado na Missa do Galo ali na corte. Ele acha que talvez seja algo diferente, sabe-se lá exatamente o que ele imagina assim. Mas não importa, está combinado. Ele vai chamar o vizinho daqui a pouco, mas naquela casa todo mundo já dorme às 10 da noite. E durante todo esse período, das 10 até a meia-noite, ele tem que enrolar um pouco e sozinho. Pelo menos ele fica lendo algo bastante interessante, Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas, o que é bastante bom para nós que gostamos de literatura. Enfim, voltando à história. O que vale é que de repente, depois que ele já está lendo um pouco, surge um vulto ali andando pela casa, e eis que é Conceição. E sim, o jovem Nogueira se assusta um pouco, mas depois, espera aí, não, é a pessoa que me hospeda aqui, não há o que temer, com certeza. Mas ela perdeu o sono e resolve conversar um pouco com o jovem ali de 17 anos, que talvez precise ser um pouco, digamos assim, acalentado, protegido. Bom, precisa passar o tempo, são muitas horas até esse evento que ele vai participar com o vizinho. A questão é, para que ela está se preocupando com o jovem? Bom, você pode pensar, desse mato tem cachorro, né? É exatamente isso. É bastante estranho, né, essa mulher ali. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor por que nesse mato vai sair algo de curioso. Porque literalmente o Menezes dá os seus pulinhos. Pois é, neste dia, nessa noite, né, ele não está em casa. Sim, todos já deveriam estar dormindo às 10 da noite, eu já disse isso, não é? Não, mas Menezes foi ao teatro. Só que o teatro é um eufemismo para a pulada de cerca que ele faz constantemente. As escravas sabem. A senhora ali da casa, a Conceição, também sabe. A mãe de Conceição, a velha sogra, também deve saber. Todo mundo sabe. O jovem acabou de descobrir. Mas fazer o quê? É a vida, né? Por isso que a coisa fica esquisita quando ela resolve conversar com um jovem à noite ali. Tudo bem, é um jovem, mas a gente começa a duvidar dessa situação inicial. Será que ela está interessada em algo? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Uma coisa a gente precisa esclarecer completamente aqui. Praticamente eu já contei a história inteira desse conto, só na necessidade de a gente dizer como ela começa, porque daqui para frente, para falar a verdade, nós só temos literalmente a conversa entre Conceição, uma mulher de 30 anos, e o jovem Nogueira, de 17. E acabou, é só isso mesmo, não tem mais nada nessa pequena história do Machadão. Então, qual é a graça de ler esse conto? Bom, primeiro que, claro, a gente fica muito curioso nessa situação um pouquinho estranha desta mulher sair à noite assim do seu quarto, querer conversar com esse jovem, sabendo que o marido não está presente. Claro, ele está dando seus pulinhos, mas, digamos, a questão dos bons costumes, onde é que ficam? Pois é algo bastante estranho. Mas logo a gente percebe que no decorrer desta conversa
entre ambos, nasce uma certa intimidade. Claro, no decorrer dos parágrafos, ele vai pensando, isso vai começar a se complicar cada vez mais, será que o marido está dando seus pulinhos, vai voltar para casa e se sentir um corno? Pois é, também é possível. Só que não, eu já posso até adiantar para vocês. Tudo o que importa nesse conto do Machado é exatamente as sensações, aquelas coisas não acontecidas, para falar a verdade. Se você reparar, o texto que eu li para vocês, que abre o conto, é uma situação de memória. Essa pessoa, este jovem Nogueira, já ficou envelhecido, ele está tentando lembrar daquela sensação estranha, que ele nunca entendeu direito o que diabos aconteceu naquela conversa com esta mulher de 30 anos, quando ele tinha apenas 17. E no fundo, quando a gente chega ao final do texto, nós também temos a mesma sensação em nós. Que diabo foi que aconteceu? Não dá para entender exatamente. Digamos que o Machado colocou na mesa um bando de promessas. Ou não. Na verdade, talvez ele tenha entregado para a gente tudo o que ele realmente quis dizer. Que é exatamente a sensação inicial exposta pelo narrador. Essa conversa é muito difusa. Os dois, claro, começam uma certa intimidade cada vez mais legítima, sem medos, digamos assim. Há uma dança de cadeiras aqui, ou melhor, de posicionamento entre várias cadeiras durante toda essa conversa. A gente pode considerar que tudo começa lá por 10 horas e pouco da noite e praticamente chega à meia-noite. Ou seja, umas 3 horinhas ali de muito papo furado, para falar a verdade. É uma coisa também muito estranha, porque se você ver o contexto do que está sendo dito ali, são apenas comentários cotidianos, lembranças do passado, algumas reflexões, mas no fundo, tudo isso que é dito na conversa dos dois não importa muito. O que vale realmente é esse limite que cada um quer passar ou não. Só que também a gente precisa reparar que nós não temos a confirmação que a senhora ali presente de 30 anos, a Conceição, realmente tem uma segunda intenção para com o jovem de 17. Por outro lado, claro, como nós estamos acompanhando a narrativa do jovem Nogueira, nós sabemos exatamente o que começa a nascer no coração dele. Sim, uma pequena paixonite por uma mulher que ele não devia sequer olhar. Aliás, uma coisa curiosa, né? Na história anterior, Uns Braços, nós vimos que um jovem se apaixonava pelos braços de uma senhora que também hospedava ele temporariamente. Aqui, numa certa cena, nós também percebemos que ele vê um pouquinho do braço desta Conceição. E é evidente que a gente nota que o amor dele, a paixonite, né, está nascendo por ali ou se fermentando um pouco mais. Sim, é uma parte curiosa também do texto a gente perceber, principalmente na comparação com outro conto, que é o mesmo tipo de sensação do descobrimento do que é o amor. Mas, do mesmo jeito, como eu já disse, e o próprio narrador diz pra gente, essa conversa no fundo é meio difícil de entender, justamente pelo enigma que é Conceição. Aliás, aí a gente cai nas grandes questões das mulheres machadianas, que sempre tem um perfil misterioso. A gente nunca sabe literalmente o que passa na cabecinha delas. Esta Conceição, então, aqui, com certeza, muito menos. De novo, não há indício em nenhum momento que ela realmente está flertando com ele. Em muitos momentos, pelo menos, por causa da visão que temos do jovem, parece que ela está um pouco sonolenta, parece que não, mas de repente ela está muitíssimo acordada, quase dominando a conversa ali, né, fazendo com que ele fale bastante. Na verdade, ele mais fala do que ela. Digamos que ela fornece assunto. Isso vai alimentando aquela situação que vai crescendo de um puro bate-papo para passar o tempo até chegar a hora da missa do galo e se transformar em outra coisa muito mais interessante para ambos. Na verdade, depois quando a gente chega no desfecho da história, temos uma surpresinha ali. Claro que eu não vou dizer para vocês do que se trata, mas pelo desfecho apresentado, que acontece muito tempo depois, coisa de meses para falar a verdade, não tanto tempo assim, né? A gente fica mais na dúvida ainda do que aconteceu. E aí de novo nós temos a mesma situação de sensação de que diabos aconteceu nessa conversa. Sim, de todo modo é um texto interessante naquelas de tudo que é conversado não significa nada. As sensações envolvidas entre os dois, aí sim, tudo vale a pena ser lido.
Mas daí vai de cada leitor achar que esse conto aqui é realmente interessante ou não. Lembrando, na comparação com o texto anterior que a gente viu, Uns Braços, que era um pouco de história parecida, a gente considera que essa história aqui é um pouco mais inferior, ou que talvez não vá ao fundo da questão inicial, pelo menos que é apresentada por aqui, literalmente do nascer do amor. Na verdade, dá para dizer que a gente pode ficar até um pouco frustrado, né? Porque aquela história anterior foi tão boa, tão apaixonante, e nessa aqui é quase broxante. Pois é, nada acontece. Ou, por uma outra visão, né, acontece bastante, que é justamente essas sensações difusas, que era isso o tempo todo que o Machado quis apresentar para a gente. Afinal de contas, ele diz isso no primeiro parágrafo, que foi que eu li para vocês. Ou seja, no fundo, a história pode não ser lá grande coisa, mas a intenção proposta pela exposição inicial está completamente bem feita. A gente fica com a mesma sensação. Então, ok, o texto. Mas em termos de entretenimento pode ser que fique mais ou menos. Enfim, é um texto complicado, você precisa ler. Talvez tentar esquecer que você leu uma boa obra-prima feita pelo Machadão, e para poder entender que esse texto aqui, ele tem lá as suas qualidades. Realmente vai de cada um. Bom, na minha opinião, para Missa do Galo, escrito por Machado de Assis, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. É um continho que promete algumas coisas, entrega bastante, porém, por um outro lado, essa coisa de ativar a nossa imaginação, talvez fique devendo um pouco. E bom, o jeito é esperar a próxima persona feminina misteriosa aqui de Mulheres de Machado. Com certeza teremos a mesma pegada aqui dessas personagens machadianas. Não tenho dúvida. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!